A extinção das espécies é algo comum na história da vida na Terra. Algumas espécies deixam de existir porque se tornaram tão diferentes com o passar do tempo que já são consideradas outras espécies. Outras podem mesmo ter sido apagadas completamente da história, pois todos os seus indivíduos morreram em um desastre, sem deixar nenhum descendente. Uma extinção em massa, ou grande extinção, é definida pela perda de ao menos 75% de todas as formas de vida em um curto espaço de tempo geológico, que é algo em torno de menos de 2,8 milhões de anos. Parece um tempo muito grande, e realmente é. Mas se nós compararmos com os bilhões de anos de idade do planeta, 2 milhões de anos é como uma tarde ensolarada em uma vida humana. A cada vez que o planeta enfrenta um evento de extinção em massa, nós damos um fim a uma era geológica. E a cada fim de uma era, uma nova expansão da vida ocorre. Esses ciclos vêm se repetindo ao longo da história do planeta. Isso porque os seres vivos competem por espaço e recursos. Veja o exemplo de uma floresta tropical. Nela tudo é ocupado. Todos os espaços, todas as alturas, todas as lacunas. Se a vida ali é possível, a vida encontrará a solução e prevalecerá. E essa capacidade de sobrevivência, de encontrar novos caminhos, é uma das definições de vida. E é ainda mais incrível pensar que alguns dos nossos antepassados sobreviveram a vários eventos de grande extinção. E graças a essa sorte e capacidade de adaptação, variedades da vida se espalharam pelo planeta, reocupando espaços a cada vez que a destruição acontecia. E já que esse vídeo vai falar da história da Terra, eu gostaria de fazer uma rápida pausa, eu prometo, para mostrar para vocês o World of Tanks, um jogo gratuito de computador com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. O World of Tanks é um jogo de guerra que possui grande inspiração e fundamento histórico para criar os tanques de guerra da forma mais autêntica e fiel à realidade. Você realmente vai se sentir comandando um tanque de guerra de verdade. O jogo possui mais de 550 modelos de tanques leves, médios, pesados, caça-tanques e artilharias. Você sempre tem um jeito novo de jogar o jogo. Existem diversos cenários para escolher: florestas, cidades, zonas industriais ou até mesmo campos abertos. Chame os seus amigos porque existe um servidor no Brasil, então vocês podem jogar com ping baixo e sem lag. Então o que você está esperando? Faça o download do World of Tanks agora mesmo no primeiro link da descrição. Durante o registro, se for a sua primeira vez jogando, você pode usar o código TANKMANIA, tudo maiúsculo e junto, e ganhar 7 dias de Premium, 250 mil créditos, um tanque de guerra Tier 5 Excelsior, além de poder jogar 10 batalhas com cada um dos tanques Premium Tier 6, incluindo um Tiger 131, um Cromwell B e o T-34-85M. Ok, agora voltando ao nosso calmo e sossegado vídeo sobre extinções. De certa forma, a maior parte das extinções que ocorreram, na verdade, criaram espaço para mais formas de vida surgirem e prosperarem. Pelo menos até que a próxima extinção ocorra. Todas as formas de vida que você conhece, ou melhor, todas as formas de vida que a humanidade hoje conhece são adaptadas aos seus ambientes. Só que por mais diversas que elas sejam, elas representam somente 1% da variedade de vida que já existiu nesse planeta. Somente 1%! Eu vou deixar esse valor ficar batendo na consciência de vocês. 1%. Todo o resto de tudo que um dia já viveu foi extinto durante os últimos milhões de anos. Pensem nisso! A ideia de extinção de uma espécie é algo relativamente recente. Ela foi proposta pela primeira vez em Paris em 1976 para explicar por que nós não encontrávamos mais mastodontes circulando pelos campos. Isso seria muito mais legal do que Yorkshires. Mas a extinção em si, especialmente a em massa, é algo que faz parte da história da vida no planeta Terra. 5 delas já foram bastante estudadas, e a primeira aconteceu há 443 milhões de anos. Ela marca o fim do período Ordoviciano. Durante esse período, as camadas de gelo no planeta se expandiram e se contraíram em largas escalas, alterando as correntes marítimas e, por consequência, o clima global. Foi durante esse evento que a maior parte dos trilobitas foi extinta, e também muito da vida marinha. Em compensação, as esponjas marinhas sobreviveram, e provavelmente foram determinantes para a recuperação do ambiente. A segunda marca o fim do Devoniano, há 359 milhões de anos. Nesse período, as erupções vulcânicas estavam a todo vapor na Sibéria, e essa mudança global não deu chances a mais um bocado de espécies. Mas algumas espécies prevaleceram, como acontece em todo grande evento de extinção. Entre as espécies sobreviventes estavam os animais com 4 patas, que infelizmente não eram os Yorkshires, alguns já tentando sair do mar e dominar as terras secas. E os vulcões da Sibéria ainda não estavam satisfeitos. Caramba, vulcões da Sibéria, por favor, se acalmem. Há 251 milhões de anos encontramos a terceira grande extinção, a que marca o fim do período Permiano. As erupções eram tão poderosas e frequentes que podem até ter alterado a camada de ozônio, aumentando a entrada de radiação ionizante no planeta. E essa foi grande!
a maior que nós conhecemos. Quase 96% das espécies da época foram dizimadas. E um grupo especial de animais sobreviveu. E esse grupo foi aquele que se diferenciou e deu origem não só aos mamíferos, mas também a um outro grupo de animais que reinou pelas superfícies. Os Yorkshire... Brincadeira, foram dinossauros. E 50 milhões de anos depois, lá vem a quarta grande extinção, marcando o fim do período Triássico. Adivinha quem que causou? Eles mesmos, os vulcões. Mas dessa vez, pelo menos para variar um pouco na história, já que um pouco de variedade é bom, não eram os da Sibéria, mas os que estavam onde hoje nós chamamos de Oceano Atlântico. Nós temos que lembrar que nessa época os continentes estavam todos muito próximos, formando um supercontinente. Então o Oceano Atlântico ainda não era uma realidade. Mas foi também esse evento que abriu espaço para o triunfo dos dinossauros e pterossauros. Os gigantes caminhavam pelas terras e os alados planavam pelos ares. E há 65 milhões de anos nós chegamos, enfim, ao mais recente, ao quinto e último evento de extinção em massa, o que marcou o fim do período Cretáceo. Esse grande evento de extinção destruiu a grande maioria dos dinossauros, incluindo os Tiranossauros Rex, assim como os pterossauros. Dessa vez o caos teve até auxílio de um meteoro que caiu no planeta, provocando queimadas continentais, aumentando a atividade vulcânica pelo mundo e nuvens de poeira cobrindo toda a atmosfera. O planeta estava em convulsão. A fumaça não permitia a entrada de muita luz solar, o que matou a maioria das plantas. Com isso, os animais que se alimentavam delas morriam de fome. Com o tempo, o planeta ficou muito frio. Só que, surpreendentemente, foi o frio que terminou com a devastação. Aos poucos, o planeta começou a voltar a ser mais estável como antes. E, novamente, a vida encontrou seu caminho. Após esse evento desastroso, que envolveu até um meteoro, um grupo específico de dinossauros sobreviventes tinha agora espaço para se desenvolver. Eles são o que hoje nós conhecemos como aves. Um outro grupo que também lucrou muito com esse novo mundo foi o dos mamíferos, que acabaram ocupando os espaços antes ocupados pelos dinossauros. Foi esse o gatilho que levou à evolução expandida dos mamíferos, e que permitiu que nós, humanos, hoje existíssemos aqui no planeta. Nós vivemos em um delicado pedaço de rocha espacial, respirando da sua atmosfera, colhendo frutos da sua terra e coexistindo com milhares de outros seres que, assim como nós, se desenvolveram para esse ecossistema. Só que nós não chegamos de fininho. Nós já entramos com o pé na porta. Nós atuamos no planeta como vulcões em erupção constante. Se nós considerarmos o impacto global da atividade humana no planeta, somos sem sombra de dúvidas os causadores das atuais mudanças climáticas. Nós estamos modificando a atmosfera, acidificando os oceanos, colocando um estresse absurdo nos ecossistemas graças à nossa extração desenfreada de recursos e atividades em geral. Certamente o planeta hoje está passando por uma crise nas taxas de extinção. Mesmo se considerarmos as estimativas mais conservadoras de extinções ao acaso, ainda assim a taxa de extinção é maior. É normal que espécies entrem em extinção ao longo do tempo, porque afinal nós vivemos em um planeta em constantes mudanças e uma espécie que ontem era adaptada pode não continuar adaptada a esse novo ambiente. Só que o que nós estamos testemunhando hoje é uma taxa de extinção de 100 a 1000 vezes maior do que a natural. Não é difícil visualizar um cenário ideal de grande extinção no qual o principal agente causador seja a atividade humana. Todas as grandes extinções tiveram como um fator em comum a mudança drástica das características do planeta. Só que ao invés de vulcões, quem sabe no futuro historiadores verão como mamíferos que postam memes no Twitter conseguiram a proeza de causar uma grande extinção. Se as coisas continuarem como estão agora, nós poderemos ser lembrados no futuro como a espécie causadora da sexta extinção em massa. Mas existe uma pegadinha. Como uma grande extinção em massa pode demorar milhões de anos para ocorrer, é muito difícil de bater o martelo e dizer que agora nós estamos passando por um. E os nossos cérebros definitivamente não foram adaptados para pensar em longas escalas de tempo. Quantas vezes você se pegou imaginando como as suas ações hoje podem afetar a vida daqui a 100 anos? O nosso horizonte de tempo geralmente está poucos anos, quando muito na nossa frente. Mas felizmente nós não estamos parados somente aceitando a situação. Se prepare para o mundo da energia limpa, onde o sol, os ventos, a água, as ondas e a energia nuclear serão os grandes motores do futuro. Nós somos uma espécie inteligente, embora muitas vezes pareça o contrário. É importante nunca se esquecer disso. O futuro é altamente promissor desde que nós utilizemos toda a nossa tecnologia a nosso favor. Caso a gente continue seguindo os planos de combate à crise climática e seguindo o conhecimento que acumulamos, nós temos tudo para impedirmos uma perda ainda maior de biodiversidade. Quem sabe nós seremos conhecidos no futuro não como uma geração de destruidores, mas como aqueles que conseguiram reverter um processo de extinção em massa pela primeira vez na história e manter a diversidade de vida por mais alguns milhões de anos. E essa seria a bio perfeita para o Instagram. Muito obrigado e até a próxima.